Pronto. Para não perdermos mais tempo, vamos dar início com a professora Norma. E quem quiser ir fazendo pergunta, pode deixar no chat, que aí eu vou aguardar. Com a palavra, professora Norma. Ok, muito obrigado, Hugo. Vou preparar aqui a minha apresentação. Você fala aí se... Pronto. Deu tudo certo aí? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite da professora Ana Rosa para falar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema, um tema que eu adoro, a formação do engenheiro de pesca e a tecnologia do pescado. Sou suspeita para falar, né, uma área que eu gosto muito, é a área que eu trabalho. E falando um pouquinho de mim, acredito, não sei se alguém me conhece, mas eu sou professora Norma, eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também pela Universidade Federal do Ceará, e fiz o doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. O meu pós-doutorado eu fiz no Ceará, no Labomar, logo depois que eu terminei o meu doutorado, eu voltei para Fortaleza, fiz meu pós-doutorado e, em seguida, eu vim aqui para a Bahia, onde eu estou desde 2008, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Né? Então, aqui na universidade, eu leciono os componentes Tecnologia do Pescado 1 e 2, além de estágio supervisionado. Sou pesquisadora do Núcleo de Estudos em Pesca e Aquicultura, que é o NEPA. Eu não sei se vocês conhecem a nossa instituição. Sou responsável pelos laboratórios de microbiologia de alimentos e ambiental e o laboratório de tecnologia do pescado. Sou docente do programa de pós-graduação em ciências agrárias, que antes era microbiologia agrícola, mas agora ele passou por um processo de fusão. A mesma coisa acontecendo com o programa de ciência animal, que era um programa também aqui da UFRB, mas que também passou por um processo de fusão, e hoje essa fusão foi justamente com Sergipe, né? Com a universidade de vocês. Então, agora ele vai se chamar um curso integrado em zootecnia, e estamos dando início agora à primeira turma, depois dessa fusão entre a UFRB e a Universidade de Sergipe. Então, esse é mais ou menos um panorama para vocês saberem um pouquinho sobre essa que vos fala. Então, falando um pouquinho agora sobre essa palestra em si, né? Por que ser tecnólogo do pescado? A Ana me disse que vocês são calouros, né? Acho que a grande maioria aqui são calouros, e que vocês vêm nesse webinário ao longo do semestre, vendo diversas áreas do curso, e hoje a área de tecnologia do pescado, né? Então, por que ser tecnólogo do pescado? Acredito que ao longo do curso, eu não sei esse componente, ele vai estar em que momento do curso de vocês, mas é uma área de grande importância dentro da cadeia produtiva do pescado, né, porque vocês vão ver que produzir é
é muito bom, tem sua grande relevância hoje na oferta de alimentos, mas também o que fazer com toda essa produção, né? Existe uma demanda, mas essa demanda, ela não, o consumo não ocorre de uma forma imediata. Então, você precisa armazenar esse alimento. E como que você faz isso? Então, existem diversas tecnologias que vocês vão aprender quando vocês estiverem cursando essa disciplina. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse momento. Então, falando um pouquinho sobre a produção de peixes, em 2019, né, a gente viu que o Brasil ele produziu cerca de 758 mil toneladas de pescado. Então, a gente sabe que a tilápia está aí liderando esse ranking de produção. A FAO, desde 2016, ela vem com estimativas promissoras, né, que esse aumento do pescado ele vai crescer. Então, o pescado hoje ele já é a proteína animal mais produzida mundialmente, certo? Isso é só ilustrativo, tá, pessoal? É bonitinho aí, foi só para ilustrar. E aí, é, o que a gente vê que por mais que esse consumo de pescado ele esteja aumentando, a gente sabe que no nosso país esse consumo ele ainda se encontra abaixo do esperado, principalmente do que é recomendado pela FAO, né? Enquanto a média mundial hoje já se encontra em torno de 20 quilos, a gente ainda tem um consumo per capita de 10 quilos, embora a gente saiba que existe, isso não é uniforme, né? Varia de acordo com a região. Mas a gente sabe que em 2018 das 178 milhões de toneladas, cerca de 88% de toda essa produção, ela foi utilizada para o consumo direto, consumo humano direto. E que essa participação, ela é uma participação significativa, quando na década de 60, essa participação era de 67%, né? Então, o pescado, ele realmente vem crescendo nos últimos anos. E como vocês vão ver, a aquicultura, né? O cultivo tem sua parcela significativa em relação a todos esses números. E o que fazer com toda essa produção? Então, vocês vão ver, eu acho que é o professor Milton, né, que é o responsável pela disciplina em tecnologia do pescado, então vocês vão ver isso bem direitinho com o professor Milton no curso de vocês, que existem diversas tecnologias de conservação. Então, quer seja a cadeia do frio, que você vai estar utilizando o gelo, né, ou a refrigeração ou congelamento para poder manter esse produto por mais tempo, quer seja através da redução da atividade de água, e aí a gente tem os métodos de salga, os métodos de defumação, ou utilizando ainda o tratamento térmico, e aí a gente vem com a esterilização comercial nas conservas, ou ainda utilizando não a parte nobre do peixe, que seria o músculo, mas a polpa, que aí você pode utilizar tanto para fazer alguns produtos, como os nuggets, os bolinhos de peixe, mas também a carne mecanicamente separada. E vocês vão ver que do peixe se utiliza, se aproveita de tudo, não só a parte
nobre, mas também há o aproveitamento da pele, e aí você pode curtir essa pele para fazer o couro, e daí você pode fazer artesanato, você pode trabalhar com as escamas. Então, dependendo da matéria-prima que você vai estar trabalhando, você tem como agregar valor à sua matéria-prima. Mas tudo isso vocês vão estar estudando ao longo do curso de vocês. E aí eu fiquei pensando o que apresentar para os alunos de uma forma interessante que eles possam estar é, fazendo e estar relacionado com a tecnologia do pescado. Então, o que é que eu resolvi trazer para vocês? Eu resolvi trazer para vocês o que nós trabalhamos aqui na nossa instituição, tá? Ao longo desses anos. Então, eu já estou na UFRB há 12 anos, certo? E o que que a gente vem fazendo ao longo desses 12 anos com os nossos alunos? Claro que esses alunos já formaram, já foram para o mercado de trabalho, e alguns deles gostaram tanto da área de tecnologia do pescado que foram trabalhar, foram ser um tecnólogo, não um tecnólogo é, técnico, né? Mas na área de tecnologia do pescado. Então, uma das áreas de grande relevância que é abordada na tecnologia do pescado é justamente as boas práticas de fabricação. Então, uma preocupação que nós temos com os nossos pescadores, com as nossas marisqueiras, é justamente levar para eles essas boas práticas de manipulação. Uma vez que a gente sabe que nem sempre eles processam o seu marisco, o seu pescado da forma correta. Claro que eles fazem isso porque eles aprenderam dessa forma, mas quando você vai à comunidade e você mostra para eles a forma correta, muitas vezes eles não fazem porque aquela é a única realidade que eles têm. Mas muitas vezes eles tentam se adaptar dentro daquelas condições que eles têm de uma forma mais organizada. Então, esse trabalho foi de uma aluna nossa de mestrado que ela queria tentar melhorar a comunidade dela, a comunidade de Valença, que é uma comunidade onde a mariscagem é muito forte. E aí ela fez intervenções junto a essa comunidade, com algumas palestras, com alguns levantamentos socioeconômicos, mostrando para eles a importância das boas práticas, a importância deles se organizarem. Nós elaboramos algumas cartilhas que foram distribuídas na comunidade. E ela também fez uma mini depuradora, onde ela mostrava para eles que a depuração ela é importante para melhorar a qualidade das ostras, porque a ideia é que eles se organizassem, eles começassem o cultivo de ostra, uma vez que eles vinham reclamando muito que o extrativismo, não só a parte das ostras, mas outros moluscos, eles estão cada vez mais desaparecendo. Então, o trabalho dela era mostrar para eles que eles poderiam, se eles quisessem fazer uma associação com o cultivo de ostras, seria viável. Hoje ela é funcionária do Instituto, do IFBA, lá de Valença,
E depois disso, ela continua trabalhando com eles e também ela tem trabalhado muito com a parte de curtimento de pele, pele de tilápia. Então, ela aprendeu essa técnica, ela gostou e ela também levou essa técnica para a comunidade e vem fazendo esse tipo de artesanato com eles. Então, Sandra hoje é uma excelente profissional lá no Baixo Sul. Um outro trabalho que nós também desenvolvemos no laboratório foi com um outro aluno de mestrado também. Ele, na realidade, ele trabalhava com psiculturas e ele queria saber o que fazer com aqueles indivíduos, porque na psicultura, vocês sabem que alguns indivíduos eles não alcançam o, o mesmo tamanho, né? Existe aqueles indivíduos que às vezes eles não alcançam o tamanho comercial, há uma diferença de tamanho no crescimento. Então, o que fazer com essas espécies que têm um tamanho menor? E a ideia dele foi fazermos uma farinha e essa farinha ser utilizada para a produção de biscoito e sopa. E aí, também com esse biscoito, uma vez que o Brasil é o segundo maior produtor de biscoito, perdendo apenas para os Estados Unidos, né? Era levar essa ideia para a merenda escolar, uma vez que você está agregando uma proteína de alto valor biológico na merenda escolar. Antes dele terminar o curso, ele passou no Instituto Federal de Sergipe. Como vocês estão vendo, o público-alvo dele foi já os alunos de Sergipe, São Cristóvão, se eu não me engano. E aí, porque ele precisava fazer a parte de aceitação do produto dele, no caso, tanto os biscoitos como a sopa. E foi um trabalho bem interessante, que a gente teve uma, uma aceitação bem interessante. A sopa, por ser ela salgada, temperada, ela teve uma aceitação maior, mas os biscoitos também tiveram uma aceitação acima de 70%. Então, foi um trabalho que a gente ficou bastante satisfeito com ele na época. Um outro trabalho que a gente realizou também, nesse caso foi com um aluno de graduação, era vocês viram que aquele trabalho ele foi realizado com adolescentes. Aqui a gente já queria trabalhar com público infantil. Então, nós queríamos, porque é mais difícil as crianças elas gostarem de peixe. Não sei se acontece aí no estado de vocês, mas a minha filha mesmo é uma que não gosta de peixe. A gente tem uma certa dificuldade, talvez porque a gente aqui não é litoral, então a gente já tem uma dificuldade maior de fazê-la aceitar peixe. Quando é peixe aqui, ela resiste um pouco. Então, a ideia era o quê? Era oferecer um bolinho de peixe colorido. E aí, para ela não associar aquele bolinho ao peixe. E a gente não queria utilizar corantes artificiais, né? Então, a ideia era utilizar corantes naturais. Então, a gente coloriu os bolinhos de peixe com beterraba, cenoura e alface. Tanto que vocês estão vendo aí eles de uma cor diferente. E foi um sucesso entre as crianças. Eles queriam repetir cada vez mais. Esse nosso aluno, Vitor, ele fez algumas intervenções também na escola, mostrando para os alunos os benefícios do pescado. A gente aplicou alguns questionários perguntando para eles
quantas vezes eles comiam peixe, se eles tinham incentivo disso. E aí, assim, uma coisa boa é que a gente viu que pelo menos uma vez na semana eles comiam peixe, embora eles não tivessem esse incentivo dos pais, porque eles comiam, mas eles não sabiam os benefícios do consumo do pescado. Que às vezes a gente fala, o brasileiro ele consome pouco peixe, né? Então hoje a gente vê que realmente porque o brasileiro ele está mais preocupado com a sua saúde, você vê que já há um marketing maior em relação aos benefícios do pescado, principalmente em relação aos problemas coronários. Então, mas antigamente não, era bem mais difícil você ouvir alguma coisa em relação a isso, principalmente ou numa revista ou em um jornal. Hoje já é mais comum você qualquer produto relacionado com ômega 3. Então, a partir do momento que se começou a difundir mais isso, as pessoas começaram a procurar mais o consumo de pescado. E a indústria, quando ela, ela quer, porque uma outra linha da tecnologia do pescado é não só conservar, aumentar a vida de prateleira do alimento, mas também desenvolver alguns alimentos. E aí, quando você vai desenvolver algum alimento, você precisa saber qual é o seu público, que público é que você quer atingir. E pensando nisso, nós nos voltamos para um público que é um público que ele tem uma dificuldade muito grande em encontrar determinados alimentos, que seria o grupo dos celíacos. Então, pensando nesse grupo, ou seja, aquele grupo que tem intolerância ao glúten, a gente desenvolveu esse trabalho, onde nós fizemos um nugget de peixe saborizado com algumas Hugo, se eu passar do tempo, ou então controla aí o meu tempo, porque eu esqueci de marcar aqui, tá? Por favor. Certo, professora? Certo. Com algumas especiarias, manjericão e alecrim. Então, em substituição à farinha de trigo, que seria a fonte de glúten, nós substituímos pela farinha de arroz e a cobertura a farinha de tapioca, fazendo alusão que é tão comum aqui no Nordeste. E sempre que se vai desenvolver um produto, nós precisamos saber a aceitação desse produto. Então, você precisa fazer uma análise sensorial, onde você apresenta ou você expõe esse produto a um grupo de provadores, geralmente provadores não treinados, para ver se esse produto ele vai ser bem aceito ou não. E dos dois produtos que nós desenvolvemos, com manjericão e com alecrim, nós tivemos uma melhor aceitação do nugget contendo o manjericão, porque o alecrim ele já deixou um sabor mais forte. Isso também a gente consegue ver que mesmo quando a gente vê a intenção de compra desse produto, o manjericão ele apresenta uma intenção de compra muito maior. Então, é viável sim você desenvolver, e aí nós fazemos esses trabalhos, claro que a nível de pesquisa, mas uma indústria, se ela quiser comprar a ideia, ela acaba desenvolvendo essa ideia, né? E desenvolvendo a nível industrial produtos sem glúten para esse grupo de específico, esses consumidores específicos. Então, nós também ficamos
bastante satisfeitos com esse trabalho que nós desenvolvemos. Hoje em dia se fala muito em alimentos funcionais, né? Então, como eu falei, o brasileiro ele está cada vez mais preocupado com a sua saúde, uma vez que a gente vê que as doenças crônicas não transmissíveis, elas estão aí e elas são responsáveis pelo número significativo de mortes. Seria o caso de câncer, pressão alta, obesidade. E pensando nisso, a gente vem trabalhando com alguns produtos visando o desenvolvimento desses produtos funcionais. E um dos nossos trabalhos mais recentes é esse, elaboração de um salame de peixe contendo própolis vermelha e cultura starter. Na realidade, a nossa ideia inicial era que essa cultura starter ela fosse probiótica, mas como nós obtivemos ela comercialmente, porque algumas culturas starters elas são probióticas, nós fizemos todos os testes para verificar se ela era probiótica, mas infelizmente em um dos testes, que seria a resistência de passar pelo o pH do gástrico, né, ela não conseguiu sobreviver o tempo suficiente para ela ser caracterizada como probiótica. Então, por isso que ela é apenas uma cultura starter. E a própolis vermelha em substituição ao conservante antioxidante. Então, nós utilizamos diferentes concentrações da própolis vermelha. Inicialmente, nós fizemos um teste sensorial para saber a concentração que era mais aceita. Então, nós testamos com 2% de própolis, com 4% de própolis e com 6%. Então, a concentração que foi mais aceita foi 2% e 4%. Então, nós decidimos trabalhar com a concentração de 4%. E daí a gente é, desenvolveu esse salame no período de maturação, que era 15 dias. E aí a gente faz todo o acompanhamento microbiológico e fisicoquímico. No microbiológico, a própolis, porque ela tem uma atividade antimicrobiana e antioxidante, ela nessa concentração ela não inibe a cultura starter e ela foi responsável por apresentar uma oxidação menor do que o, o controle que não tinha nem a própolis, nem o conservante comercial, tá? O antioxidante comercial. Embora o antioxidante comercial ele tenha apresentado um efeito melhor, mesmo assim, você utilizando a própolis, você ainda apresenta um efeito antioxidante melhor do que se você não utilizasse nada. E no caso das bases voláteis totais, você tem também, por 16 dias, uma ação bem menor do que os outros dois tratamentos. Claro que mais estudos precisam ser realizados em um tempo de vida maior, porque nós só trabalhamos no período de maturação, mas já foi um resultado bem satisfatório. Esse outro trabalho também é desenvolvendo um alimento funcional. No caso, foi um reestruturado de peixe contendo farinha de banana verde e o extrato de própolis. A farinha de banana verde, o peixe, ele não tem fibra. Então, a ideia era justamente adicionar a um produto à base de peixe uma fonte de fibra, tá?
porque a farinha de banana verde, ela é rica em amido resistente. O amido resistente, ele não é considerado uma fibra, mas ele tem o mesmo papel que a fibra no intestino. Então, ele vai ser responsável pela fermentação do bolo fecal. E o extrato de própolis era justamente para tirar o antioxidante comercial, no caso, eritorbato de sódio. Então, só mostrando, eu estou mostrando só alguns dos resultados, porque se eu fosse mostrar todos os resultados para vocês, eu iria falar a tarde inteira, e inicialmente eu só tinha 20 minutos, ok? Então, eu estou mostrando os resultados mais importantes para vocês. E aqui, só mostrando para vocês que, em termos da qualidade microbiológica, o nosso nugget contendo a própolis, ele apresenta em 15 dias uma atividade microbiana muito menor quando comparado às outras amostras, que seria com o antioxidante comercial e a amostra sem nenhum, tanto sem a própolis como sem o conservante. Em termos de bases voláteis totais, que é aquele parâmetro que vai me dizer quando o meu produto ele está entrando em deterioração, isso foi mantido em refrigeração. Então, eu obtive uma vida útil por 10 dias. E bases voláteis, em relação à oxidação lipídica, ela foi mínima, tá? Muito abaixo do que é o preconizado. Mas, mesmo assim, o tratado ainda foi muito inferior do que as outras duas amostras. E, por fim, um dos últimos trabalhos não um dos últimos trabalhos, um dos últimos trabalhos que eu trago para vocês, para também não ficar falando demais aqui, e que a gente vem trabalhando, a gente já desenvolveu vários trabalhos no laboratório, não só com peixe, já desenvolvi até com carne. Um aluno da veterinária quis vir fazer TCC comigo, mas ele não queria fazer com peixe, ele queria fazer com carne, sem nenhum problema. É a parte de revestimento comestível. Não sei se vocês já ouviram falar dessa nova técnica de conservação, onde você embala o seu produto com uma película, tá? E essa película, que ela vai formar um filme, é diferente do glaseamento. Quando vocês estiverem estudando a tecnologia, vocês vão ver que o glaseamento é uma película de gelo que você forma ao imergir o peixe em água gelada. O filme, não, o revestimento comestível, você cria realmente uma película, tá? E essa película, ela vai evitar, por exemplo, a troca gasosa, ela vai evitar a oxidação lipídica, ela vai evitar o crescimento microbiano. Então, a quitosana é um excelente biopolímero para você fazer essa película. No nosso caso, nós usamos como base para fazer o filme o alginato de sódio. E a ideia era usar a própolis verde, justamente por essas características da própolis verde, né? Ser antibacteriana e antioxidante. Nós fizemos um trabalho com tambaqui congelado por 6 meses, mas esse que eu trouxe aqui para vocês foi mantido em refrigeração. Com relação à ação microbiana, a gente obteve esses filés até o crescimento máximo permitido por 19 dias. Em termos de bases voláteis totais, também em torno de
19 dias e oxidação lipídica em torno de 15 dias, ou seja, 7 dias a mais do que o controle. No caso, o controle é aquela amostra que não teve a própolis verde. Então, você aumentar em 7 dias a vida útil da sua matéria-prima já é um ganho significativo para a indústria, porque você está aumentando a vida de prateleira, ou seja, você está ganhando monetariamente em 7 dias aquele teu produto. Esses são alguns dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Aqui é só mostrando em relação à análise sensorial. A gente teve uma ótima aceitação, apesar da própolis ela ter um gostinho acre, mas os filés eles foram muito bem aceitos, tanto em relação quem compraria e se a pessoa comeria ou não, certo? E aqui só mostrando para vocês que com todo o conhecimento que vocês vão adquirir na área de tecnologia do pescado, vocês têm diversas opções de aplicação desse conhecimento de vocês, quer seja dentro de uma unidade de beneficiamento, quer seja em uma comunidade com pescadores artesanais, levando para eles toda essa parte de boas práticas, de fabricação, ou tentando fazer com que eles melhorem a apresentação do produto deles e não só a comercialização de um produto fresco, ou ainda quem queira empreender, né? Algumas pessoas querem montar o seu próprio negócio e podem querer empreender na área. Aqui só algumas fotos ilustrativas. Às vezes eu falo muito para os meus alunos: vou montar uma peixaria. Sim, não é simplesmente montar uma peixaria, é montar a peixaria, porque peixarias a gente encontra inúmeras. Agora, a qualidade da matéria-prima que você encontra nesses estabelecimentos, aí sim é diferenciado. Então, que público você quer atingir? Qual a qualidade? Vocês sabem que o peixe é um alimento altamente susceptível à deterioração. Então, se você não trabalhar adequadamente com o armazenamento, com a forma de apresentação, você não vai ter uma clientela. E se você tem uma matéria-prima de qualidade, você tem um cliente fiel. Então, quais as perspectivas futuras para a tecnologia do pescado? Garantir a distribuição segura do pescado, a inovação tecnológica que está vindo aí cada vez mais rápida. A gente vê com toda a produção de pescado, a inovação das indústrias cada vez mais se adaptando à tendência de mercado, à demanda do consumidor. Então, você tem o público infantil, você tem o público fitness, então você tem que estar o tempo inteiro inovando e buscando uma forma de atingir o mercado consumidor, desenvolvimento de novos pratos e a diversificação do mercado. Então, a inovação tecnológica ela poderá ser estudada em função do tipo de alimento e dos mecanismos relacionados à deterioração de cada tipo de pescado. Então, você vê a indústria cada vez mais diversificando,
principalmente em relação à forma de apresentação de seus produtos e em relação às suas embalagens. Não só as embalagens, mas o seu marketing e o desenvolvimento do material onde esses produtos eles vão ser apresentados. Então, há todo um pacote tecnológico sendo desenvolvido, sempre visando o quê? O consumidor, a melhor forma de estar se comunicando com o consumidor, inovando juntamente com o consumidor. Então, esse é o meu grupo de alunos. Percebam que no laboratório são mais mulheres, de vez em quando aparece um menino, mas o laboratório está de portas abertas. Não sei se eu atendi o meu tempo, eu acabei me perdendo aqui, não marquei, mas era isso que eu queria apresentar para vocês, e aí eu fico à disposição para os questionamentos no final. Obrigada. Obrigado, professora Norma. Foi no tempo certo. É ótima apresentação, são excelentes iniciativas da senhora e dos seus alunos de mestrado, que têm um alto impacto na sociedade. E agora ficaremos com o nosso professor José Milton, que dará continuidade ao nosso assunto. Professor. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, nós vamos continuar o assunto iniciado pela professora Norma. Antes de mais nada, gostaria de saudar a todos, em especial os professores que estão nos assistindo, a própria professora Norma, que está participando, o professor Leopoldo, Jadson, lá da UEMA, a professora Lúcia, que está sempre conosco, né? E a professora Ana Rosa, que organizou esse evento, né? E a professora Soraya Fonteles também, maravilhosa, Soraya amiga de... Fonteles, realmente, eu vi, ela ia pouco, realmente. E outros mais que estiverem aí, peço desculpas se não citei. Oi, gente, estou vendo, professora, muito bem, obrigado. Bom, eu vou dar um enfoque um tanto mais político, né, porque a professora deu um enfoque mais técnico, e vou iniciar a apresentação. Gostaria que vocês vissem se a apresentação está sendo correta. Espera um minutinho só. Não está aparecendo não está aparecendo no meu a apresentação. Milton, Norma tem que parar de compartilhar a tela primeiro. Eu estou procurando. Desculpa. Porque não está aparecendo o link de apresentação, né? Que aparece. Professor Milton. Eu acho que ele quer... O senhor está sem áudio, professor. Ok, agora apareceu, né? Apresentar. Bom, eu vou apresentar aqui, vou ver se vocês estão... Não sei se vai dar certo em tela inteira. Vocês vão me dizer aí se deu certo. Funcionou? Ainda não estamos vendo nada. Ok, vamos voltar aqui. Às vezes tem que fechar o arquivo e abrir de novo, professor, para poder entrar lá na apresentação. Ok, vamos outra vez. E faz aquela apresentação que aparece duas telas, clica nela. Isso, é isso que eu estou fazendo. Ok? Agora sim. Deu agora? Deu tela inteira? Sim. Ok. Bom, vamos iniciar com alguns conceitos. Eu peço desculpa a vocês porque eu estou falando um pouco devagar, né? Que eu ainda estou na recuperação da marvada, né? Que me pegou também.
Então, nós estamos ainda um pouquinho devagar para não cansar, né? Devagar e sempre. Bom, inicialmente eu gostaria de definir o que é engenharia, porque a tecnologia, a tecnologia tem muito a ver com engenharia, né? Então, a definição de engenharia é que a engenharia é a arte da aplicação de conceitos científicos da experiência, né, do julgamento e do senso comum para implementar ideias e ações em benefício da humanidade e da natureza. Ou, de forma mais simplificada, a engenharia é a arte de transformar recursos naturais em benefício da humanidade. E no caso da engenharia de pesca, seria recursos pesqueiros. Então, a engenharia de pesca seria a arte de transformar recursos pesqueiros em benefício da humanidade. E, claro, da natureza, né, por extensão, a humanidade e a natureza. Bom, a engenharia de pesca, ela tem 4 grandes áreas temáticas e algumas áreas correlatas, né, que diz respeito a todas as áreas anteriores, a todas as áreas técnicas. Então, nós temos a tecnologia do pescado, aliás, a tecnologia de pesca, comumente chamada só de pesca, a aquicultura, a ecologia aquática, que estuda os ecossistemas aquáticos, e a tecnologia do pescado, né? Dentro da tecnologia do pescado, existiu ao longo dos anos, né, uma visão diferente, que a tecnologia do pescado, a princípio, era tido só como o estudo do pescado em si, do pescado, principalmente dentro da indústria, né? E depois houve uma mudança, especialmente nos anos 80, bateram muito nisso, né? Inclusive, querendo mudar o nome para tecnologia pós-colheita, porque aí passou-se a tratar o pescado a partir do momento que ele era capturado, não só no barco, né, nas embarcações, como também na aquicultura. E, finalmente, o aproveitamento integral do pescado. O aproveitamento integral do pescado seria o nome mais correto, embora a gente utilize tecnologia do pescado num sentido amplo, o que, no fundo, significaria o aproveitamento integral do pescado. A professora Norma falou, né, que no peixe se aproveita tudo, né? Uma vez nós estávamos numa palestra, né, e um bovinocultor disse que do boi só não se aproveitava o berro, né? E alguém que está lá também com peixe disse que no caso de peixe, nem o berro se perde porque o peixe não berra, né? Então o aproveitamento realmente é integral. Bom, com respeito a esse aproveitamento, nós dividimos aqui o pescado em 2 grupos, né, que seria o pescado grande e o pescado pequeno. Espera um pouquinho, pessoal, um minutinho, só que eu vou fazer uma recomendação aqui com o vizinho que está falando um pouquinho, um minuto. João Vitor, pode baixar um pouquinho, fica eu estou fazendo uma apresentação e está me atrapalhando. É meu filho que está tendo aula do lado também, desculpem. Então, o pescado grande, do pescado grande você tem a carne e o resíduo, né? A carne pode ser expressada como filé, calda, porta, charuto, e a carne em si, né? No caso, a CMS ou surimi, né? Que pode ser aproveitado para delicatessen, tipo fishbook, salsicha, stick, nugget, etc. Com respeito ao resíduo, o resíduo pode ter a destinação da farinha, óleo, ensilado, adubo, né? Ou couro, né? Que hoje é muito aproveitado. Eu estava pensando em termos de couro, uma época a Netuno estava produzindo 17 mil toneladas de filé de tilápia. Pô, 17 mil, se a tilápia tiver 1 quilo, são 17 mil peixes. Né? Como o peixe tem 2 lados, quer dizer, o couro tem de um lado e de outro, você tem 34 mil peles, né? Então é uma quantidade significativa. E outros produtos, né, como, por exemplo, a hipófise, cartilagem, nadadeiras, escamas, ovas e vesícula gasosa, né? E com respeito ao peixe pequeno, você pode ter o aproveitamento do peixe inteiro, eviscerado, charuto ou filé. E pode gerar também subproduto. Ele pode ser utilizado diretamente para a produção de farinha e óleo, como é o caso da anchoveta no Peru, né, que se usa bastante. Só que a anchoveta era o peixe mais capturado, né, durante a década de 70, né, chegando a 14 milhões de toneladas. Hoje ele caiu, né, passou a ser o segundo
né? Hoje está em torno de 3 milhões e 500, 2 milhões, 2 milhões e 500, 3 milhões de toneladas. E aí foi ultrapassado pela Alaska Pollock, né? Que nós encontramos no mercado com o nome de Polaca. Hoje ela está produzindo em torno de 3 milhões e 500 mil toneladas, passando a ser o produto, o maior produto pesqueiro, passando a anchoveta para segundo plano. É bom lembrar que a anchoveta ela é muito variável, né? Ora ela cai, ora sobe, né? Então pode ser que próximo ano ela volte, né? Ou o ano passado, né? Já que a FAO publica a cada 2 anos, dado de 2020, na realidade é a produção de 2018. Então pode ser que em 2019, né? A ser publicado em 2021, esse quadro já tenha mudado, né? Bom, e uma coisa interessante também, um subproduto que não é realmente um subproduto, não sabe exatamente se é produto ou produto, é a questão da pérola e madrepérola, né? Já que além da pérola natural encontrada nas ostras, né? Em alguns tipos de ostra, existe também a madrepérola, né? Que é essa parte interna da concha, que é largamente utilizado na joalharia, investimentos e outras coisas mais, né? Eu estava lendo uma notícia interessante de um jornal italiano, né? Que um empresário italiano foi com a companheira, a esposa, não sei exatamente, a um restaurante, né? E ao pedir uma ostra, né? Fresca, dentro de uma ostra tinha 5 pérolas. E cada pérola foi avaliada em 5 mil euros. Ou seja, foi um jantar bem proveitoso. Bom, mas aonde está o engenheiro de pesca nesse contexto da tecnologia de pescado, né? Então, eu capturei aqui, peguei da forma que está lá, uma página do livro de Contreras, né? Que é Bioquímica de Pescado e Derivados. Então, nessa figura dele, né? Ele coloca o engenheiro de pesca aqui no contexto da tecnologia do pescado. Então, ele diz que para fazer tecnologia do pescado, é preciso conhecer ictiologia, ou seja, tem que conhecer o pescado. Mas aí a gente colocaria também aqui, né, a carcinologia, a malacologia e assim vai, né? E as disciplinas básicas ligadas a isso é a química, a bioquímica de alimentos, a microbiologia de alimentos e a nutrição humana e animal. É interessante aqui, né, porque a gente escuta aí os alunos, né, brigando muito com microbiologia, né, com bioquímica e com química, né, porque não acham a real aplicação dessas disciplinas no contexto da engenharia de pesca e especialmente da tecnologia. Mas é muito importante porque é base. É uma pena que as disciplinas não são dadas de forma aplicada, são dadas de forma muito básica e aí os alunos acabam não encontrando a sua aplicação. Com respeito aos técnicos, né, mais importantes nesse contexto, estaria a engenharia de alimentos, claro, né, porque a engenharia de alimentos é correlata à engenharia de pesca, quando se trata da questão de pescado, e a engenharia naval. Aí vocês perguntariam por que a engenharia naval, né? Exatamente porque, para trazer o pescado, precisa de barcos. Então, a engenharia naval é um aliado, né, nesse contexto. Bom, no nosso curso nós temos tecnologia do pescado 1, tecnologia do pescado 2, inspeção e biossegurança de produtos pesqueiros, né? Na tecnologia do pescado 1 é uma disciplina inicial, né? É uma disciplina de introdução ao assunto, e se trata de 2 tipos de processamento. Na tecnologia do pescado 2 praticamente se repete, né, todos os tipos de processamento, né? Claro que isso já foi falado, né? Preciso fazer uma reestruturação desse currículo, mas isso só seria bem feito de boa forma, né? Uma boa estruturação do nosso NDE, nosso núcleo docente estruturante. E a inspeção, que é muito importante, embora o engenheiro de pesca não possa fazer inspeção, mas ele pode trabalhar numa empresa que seja alvo da inspeção. Logo, ele precisa saber inspeção para poder trabalhar. É interessante notar, né, que a inspeção de pescado, como a inspeção de qualquer produto de origem animal, é de atribuição exclusiva dos veterinários. Mas os veterinários têm bastante dificuldade em fazer inspeção de pescado. Não é por incompetência deles, pelo contrário, eles são muito competentes. É especialmente pela dificuldade
que é trabalhar com pescado, principalmente pela diversidade de espécies. Porque você trabalha com boi, por exemplo, você tem duas espécies de boi, né? Bois taurus, que é o boi europeu, e o bois índio, que é o boi indiano. Porco é uma espécie, né? Sus domésticos. Ovelha é uma espécie. E assim vai, né? Galináceos são duas espécies, para mim, galinha e peru e alguns híbridos, né? Alguns chester, alguns. Então, de repente, ele se depara com 40 mil espécies, né? Dessas 40 mil espécies, deve ter umas 4 ou 5 mil espécies que são alvo da inspeção, né? E outra coisa, né? O pescado mudou totalmente de perfil. Não é mais aquele bocadinho de peixe pendurado numa vara nas costas de um pescador andando pela rua, não. Hoje você tem os produtos internacionalizados, globalizados, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Tem um peixe do grupo dos bacalhau, né, da família Gadidae, que o nome científico é Notothenia. Ele era capturado, no próximo à Antártica, filetado em São Paulo e vendido na Rússia. Né? E aí houve um problema com a questão do nome Notothenia, né? Porque Notothenia reportou-se a Tênia. Né? Então foi preciso mudar o nome de Notothenia para utilizar outro nome. Né? E aí nós propomos que fosse utilizado o nome bacalhau antártico e passou a ser comercializado com esse nome. Porque Notothenia estava fazendo relação com Tênia e não era um nome muito vendável, né? Depois que eles traduziram, né, o nome e a origem. Bom, a tecnologia do pescado, assim como a inspeção, ela visa a qualidade para o consumidor. E o que é? O que engloba essa qualidade? Segurança, delícias gastronômicas, pureza, né, que está relacionado com a limpeza e a higiene, nutrição, consistência, honestidade, né, honestidade no produto e na rotulagem, né, que é o chamado comércio, o comércio honesto, né, comércio. E isso tudo gera a excelência do produto. Eu gostaria de dizer que esse slide foi feito pelo o professor Walter Maia, né, um amigo nosso muito querido, que infelizmente ainda continua em coma, né, depois do que aconteceu com eles, que os mais antigos sabem. Né? Então, isso é uma homenagem a ele que eu apresentei esse slide. Bom, e o engenheiro de pesca pode atuar onde? Eu não falei nada, né, sobre o que eu trabalhei, sobre as minhas andanças por aí, deixei para encaixar aqui nesse slide, certo? Então, no tratamento a bordo, então no tratamento a bordo e na indústria cooperativa foi uma coisa que eu vivenciei no meu primeiro trabalho, né, quando eu trabalhei num projeto do Banco Mundial, né, com a FAO. Nós tínhamos, inclusive, 3 consultores da FAO, e aí nós começamos a tratar o produto a bordo, porque os peixes eram jogados no convés dos barcos, né, e daí transportados, isso em Parnaíba, a uma temperatura certamente entre 30 e 35 graus, né? E aí foi feito todo aquele treinamento para que houvessem coberturas e assim o produto não ficasse exposto, né, no sol. E na indústria, né, que é outro trabalho que pode ser feito para engenheiro de pesca, a indústria pode também ser cooperativa, como por exemplo, nesse caso foi feita uma cooperativa em Luiz Correia, chamada Copelco, né? E nesse trabalho, nessa indústria, nessa cooperativa, ou associação, né, até algumas associações e colônias de pescador tem técnicos, né, que dão assistência. Então você pode trabalhar como técnico ou como responsável. Inclusive na indústria, o engenheiro de pesca pode ser responsável pelo produto, não pode, claro, assinar os laudos de inspeção que é feito pelo veterinário do DIPOA, né, o DIPOA, cada um pronuncia de uma forma, né, que é o Departamento de Inspeção de Produto de Origem Animal. Outra coisa também são os serviços de inspeção de produto de origem animal, que estaduais e municipais. Inclusive, se vocês não sabem, aqui em Sergipe tem um serviço de inspeção, né, que fica na Endagro, né, tem um serviço de inspeção. Não sei como é que funciona realmente, mas existe.
E alguns municípios têm, por exemplo, o município de Campinas tem uma secretaria municipal, né, de inspeção de produtos agropecuários. Mas, no geral, a inspeção é feita, né, a nível nacional pela inspeção federal, através de seus diversos departamentos, né, especialmente o DIPOA, ou DIPOA, né, que é o Departamento de Inspeção de Origem de Produtos de Origem Animal, e dentro deles tem uma secretaria de peixe, que é a CEPS, né, que é a Secretaria de Qualidade do Pescado. Outra coisa, né, que a professora Norma falou muito bem, né, é a questão do desenvolvimento de novos produtos. Então, novos produtos é uma necessidade na atualidade, no mundo moderno, especialmente agora, né, com a preocupação com a saúde, especialmente com a saúde a partir do que se consome, né, a partir dos produtos alimentícios, né, onde o pescado tomou uma conotação muito forte por todos os predicativos, né, para a saúde humana. E na comercialização, quer dizer, o engenheiro de pesca pode trabalhar na comercialização. Com respeito a serviço de inspeção, eu atuei junto ao DIPODO, né, ao DIPODO, desde 2002, né, oferecendo consultoria na identificação de fraude de pescado, especialmente sardinhas e atuns, né, porque havia muitos problemas de fraude, né, e nós treinamos, né, toda a inspeção federal, juntamente com a veterinária da Gomes da Costa, que na época era da Coqueiro, a Solange Medeiros, né, que ela fez o enlatamento de todas as fraudes que tem de sardinha na lata da Coqueiro. Então, foi sardinha com sardinha lá, sardinha com manjuba, sardinha com cavalinha, sardinha com chicharro, né, e outras fraudes que são comuns, né, no enlatamento de sardinha. No novos produtos, né, quando eu estava na Universidade Rural de Pernambuco, nós fizemos um projeto no Partec, no Ceará, né, onde nós desenvolvemos, na época, né, foi no início, ainda estava em 2002, inclusive a professora Lúcia, né, a Lucinha também participou, né, de saudosa memória. Ela participou como eu e ela éramos os bolsistas do CNPq. Então, nós desenvolvemos produtos nugget, stick e fishburg, né, a partir de carne mecanicamente separada de tilápia. Então, isso gerou uma empresa chamada Marinos, e essa empresa foi desincubada depois no Parque Tecnológico do Ceará. Outra coisa também que nós desenvolvemos foi também na Universidade Rural, quando nós tivemos o desenvolvimento pela primeira vez, né, foi em 2004, 2005, acho que finalzinho de 2006, né, a tilápia enlatada, né, foi feito por um aluno da UNEB, que é o Lucemário, né, e ele desenvolveu na época, ninguém falava nisso ainda, a tilápia enlatada, e ficou muito bom. Inclusive, as espinhas ficaram friável, porque na inspeção eles diziam que a espinha da tilápia era muito forte, era muito rígida, e ela não ficaria friável. Friável é uma palavra que eu não sei se vocês sabem o significado, é uma palavra usada na inspeção. Friável é uma coisa que você pegando um pedaço, colocando embaixo da língua e apertando contra o céu da boca, ele se desfaz. Então, isso acontece com os ossos de sardinha, e aconteceu também com o da tilápia. Então, para que seja comercializado, o produto tem que estar friável, né? Os ossos têm que se desmanchar quando houver uma pressão, né? Então, todos esses foram os novos produtos, né? Quando eu estive na USP, onde eu lecionei durante 10 anos, nós tínhamos alguma coisa de inspeção de tecnologia, mas com um pequeno enfoque, né? Esse enfoque era ligado mais à aquicultura em si, né? Bom, ultimamente, nós fizemos alguns trabalhos de identidade e qualidade de sardinha. Então, nós publicamos 3 trabalhos, né, sobre isso. A primeira foi identidade e qualidade de sardinha de Recife, depois de São Luís,
E aqui, né, como TCC, fizemos um aqui de Aracaju, né, que foi encabeçada pelo aluno Adriano, esse que é funcionário aí da universidade, lá da reitoria. E, ultimamente, também participamos de um projeto com o pessoal do CREA Ceará e de uma empresa lá do Ceará, né, onde nós desenvolvemos almôndegas para merenda escolar a partir de carne de pirarucu e tilápia, né. Então, esses são alguns trabalhos inerentes à engenharia de pesca que estão dentro desse, que estão elencados, né, nessa lista, né, de onde o engenheiro de pesca pode atuar. Consultoria empresa, né, durante esse tempo que eu estava prestando consultoria para o DIPOA, nós fizemos várias consultorias, com destaque para uma consultoria feita para aquela grupo de indústria de pescado, né, de conserva, capitaneado pela Gomes da Costa. Nós fizemos um parecer para barrar o enlatamento de anchoveta no Brasil com o nome de sardinha, porque a anchoveta não é uma sardinha, ela é um englaulídeo e logo ela não pertence à família Clupeidae, que é o mínimo que se espera de um peixe chamado sardinha. E havia um parecer anterior, né, onde nós colocamos que só poderia ser chamado de sardinha uma espécie da família Clupeidae, né? Então, como a anchoveta é englaulídeo, ela não poderia ser chamada de sardinha. Mas existe uma fraude, né, que é institucionalizada no Brasil, que vocês já devem ter visto, né, meus alunos pelo menos já viram, que é o enlatamento de uma manjuba com o nome de sardinha, que é a boca torta. Então aparece aí, né, sardinha boca torta, só que algumas empresas já estão com o nome que foi aprovado, que foi manjuba boca torta. Essa questão da boca torta foi porque na década de 90 houve uma grande escassez de sardinha, né? Ela saiu de 50 mil toneladas para 2, 3 mil, e aí faltou sardinha no mercado, e aí autorizaram a enlatar a Opston aliás, desculpe, a sardinha boca torta, né? Como sardinha, sendo uma manjuba, né? Então, ficou acordado que quando acabasse o estoque de latas de sardinha, dessa sardinha boca torta, ela passaria a ser chamada de manjuba boca torta. É uma pena que isso faz uns 10 anos e o estoque de lata não acabou ainda, porque ainda estão saindo algumas sardinhas com esse nome. Então, isso aí seria a parte de consultoria da empresa. E no ensino, né? Outra área que os alunos podem atuar também nessa área do ensino, como, por exemplo, eu, a professora Norma e muitos outros engenheiros de pesca, né, que têm atuado nessa área. Bom, finalmente, nós temos os mercados, os desafios, as barreiras sanitárias, a competitividade e o mercado de trabalho, né? Tudo isso são visões para o engenheiro de pesca. Essa é a minha apresentação, mas eu vou só pedir licença a vocês, especialmente a professora Ana Rosa, para fugir um pouquinho da ética e apresentar e falar de uma coisa antiética. É dizer para vocês, colegas, futuros engenheiros de pesca, que tenham um senso crítico, né? Ou seja, não emprenhem pelos ouvidos. Nós estamos na época das famosas sei lá o que é, mentiras, em suma, que ficam bordeando a internet. Mas, às vezes, essas mentiras, essas falácias, não são mentiras, são falácias, na verdade, elas são colocadas até pelos pesquisadores, né, pelos professores, né, e a gente escuta isso toda hora. É só você ir na associação de professores que você vai ver os... Mas eu queria especificamente comentar uma coisa que foi dita por uma pessoa que não importa, é até amiga nossa, minha amiga inclusive, que disse o seguinte, disse, a carcinicultura
acabou com os manguezais do Brasil. Foi dito exatamente assim, isso. A cassinocultura degradou os manguezais do Brasil. Isso não é uma verdade. Isso é uma meia-verdade. Existem casos que a cassinocultura degradou o ambiente, casos que não. Eu estava vendo aqui no Ceará, por exemplo, o Ceará é o estado que tem maior área de cassinocultura no Brasil. E só 1,5% do estado do Ceará é a cassinicultura. E os dados do Ministério do Meio Ambiente diz que 50% dos manguezais estão degradados. Se 50% estão degradados, como que foi a cassinicultura que degradou, se ela só ocupa 1,5%? Então, isso é para vocês fazerem uma reflexão sobre o que vocês escutam. Eu peço perdão até, né, pela falta de ética, embora eu não esteja citando nomes tudo, mas de qualquer forma não deixa de ser. Mas é só um resgate para que vocês entendam que, às vezes, né, algumas afirmações colocadas nesses encontros, nessas conversas, não têm um fundamento técnico, né? Então, se só 1,5% do estado do Ceará é cassinicultura, como o manguezal do Ceará pode ter sido degradado pela cassinicultura, né? Não tem como, do ponto de vista matemático. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vou dar início às perguntas, e quem tiver mais perguntas, coloque aqui no chat que estamos separando para fazer as devidas perguntas. A primeira pergunta é da professora Ana Rosa, provavelmente é para a professora Norma, que foi na apresentação dela, que foi assim: no Pará, o beneficiamento artesanal da carne de caranguejo é muito comercializado, com comunidades inteiras dependentes desse produto. Houve um problema com o consumidor e o Ministério Público proibiu a comercialização da carne de caranguejo, porque não conseguimos colocar no mercado o produto de beneficiamento artesanal. Essa é para mim? Professora, tá sem o áudio. Para os dois, a professora Norma está sem áudio. Ah, tá. Não, Milton, se quiser, fica à vontade. Ó, não é que não possa, entendeu, Ana? É porque Milton até Professora, falou. a senhora está sem áudio. Ai, não acredito. Não, ela está com áudio, é só a figura dela que está aparecendo, porque ela está com duas Isso. telas, professor. Não, estão me ouvindo? Sim. Estou. Sim. É isso, Ana. Professor Milton até falou aí o problema das barreiras sanitárias. Então, o problema desses produtos artesanais é justamente isso, não há uma certificação. Então, a partir do momento que não há uma certificação, não há a certificação desse produto, então, como que você vai garantir a inocuidade dele? E aí, se há algum problema, se há algum surto alimentar, o que a vigilância sanitária faz é barrar isso, porque a gente sabe das condições precárias em que muitas vezes ele é processado. A gente sabe que é questão de falta de informação, as condições precárias que essas comunidades elas vivem, que elas beneficiam esses mariscos, esses produtos. Aqui mesmo na Bahia, a gente tem várias unidades de beneficiamento que a Bahia Pesca entregou a algumas comunidades, mas que foram entregues incompletas. Então, na hora de ter toda a certificação, estava sempre faltando alguma coisa. Então, eles não podem funcionar. Aí fica lá aquele elefante branco. E muitas vezes é uma unidade pequena. Então, a marisqueira, ela prefere fazer tudo na casa dela do que ir fazer naquela unidade que é pequena, que mal cabe 5 pessoas ali para eles estarem beneficiando o marisco deles. Então,
A gente sabe que é uma questão bem complicada. Milton, se você quiser complementar, fica à vontade. Então, eu vou complementar, Norma, obrigado. É o seguinte, existe um conflito muito grande que vai da tradição contra o moderno, o grande contra o pequeno, o caseiro com o industrial. Não sei se vocês acompanharam o caso do queijo aqui em Sergipe. Sergipe é um estado, tradicionalmente, produtor de queijo artesanal. Então, você anda por essa estrada todinha aqui para a Bahia, para qualquer lugar, tem gente vendendo queijo artesanal no meio do caminho. E agora, né, eles pegaram pesado com isso, querendo fechar todas essas fabriquetas e todas essas fabricações, entre aspas, caseiras. E isso tem uma repercussão tão grande que, para vocês terem ideia, eu vinha vindo de Paulo Afonso, daquele lado ali, e numa dessas cidades ali perto de Santana, eles tinham interditado, os queijeiros, né, os fabricantes de queijo, tinham interditado a pista e estava lá queimando pneu, fazendo aquela confusão por causa dessa questão. Né? Então, como que a gente vai fazer? Porque se a gente olhar para o mundo todo, existem no mundo todo essas produções caseiras e artesanais, né? Especialmente de queijo, salsicha, linguiça e outras coisas e tal. Aí a questão para nós, talvez no Brasil, é saber como é que eles resolveram isso. A Itália, por exemplo, qualquer lugar que você vai na Itália, tem nos interiores, né? Eu nunca fui lá, mas eu vejo muitos os filmes e coisas sobre isso. Tem, né, aquelas queijarias artesanais, caseiras, né? Salsicha, copa, um monte de produtos assim, né, que é feito artesanalmente. Eles resolveram isso, né? Como eles resolveram? Isso que a gente tem que ver. Porque no caso do Brasil, a gente sabe que tem também a pressão dos grandes, né? A pressão dos grandes é muito grande. Para vocês terem ideia, com respeito à merenda escolar, né, que eu de vez em quando estou indo para dar depoimento na Polícia Federal, mas como testemunha, viu, cara? Como testemunha. De casos que eu dei parecer, né, de problemas de vários, né, de fraude com sardinha e assim vai. Essa chicharro que veio do Chile vendido como sardinha e outras coisas mais. Então o que acontece? Foi uma empresa ganhou aí para a merenda escolar enlatamento de pescado, né? Então eles enlataram o pescado, aquela lata de quase 1 quilo, né? Quase 800 e tanto, quase 1 quilo, tipo lata de leite, né? Enlataram essa sardinha e coisa e tal. O pessoal do pescado, o pessoal de um grupo lá de carne, pegou as sardinhas, né? Pegou várias latas e balançaram as sardinhas, até que esfacelou o produto dentro. E de acordo com o regulamento técnico das sardinhas, ela não pode ser quebrada, né? E aí, quando abriu, estava tudo quebrado. Né? Aí, resultado, o pessoal que forneceu as sardinhas foram enquadrados, né? Mas depois foi descoberto que houve esse tipo de coisa. Então, existe também essa questão do mercado, que não é o mercado como fair play, como é que é a tradução de fair, como fair play? Justo, mercado justo, né? Então, não existe um mercado justo como deveria haver, né? Então, existem essas guerras particulares, né, entre grupos. Então, o pequeno produtor acaba sendo vítima disso, né? Então, talvez seja muito mais difícil no Brasil regulamentar isso, regularizar isso, do que em outro país onde existe outro tipo de consciência, né, com respeito ao respeito aos menores. É verdade, tem todo esse problema também. Ótimas considerações, professor Milton e Norma. A próxima pergunta é da professora Ana Rosa também. De qual forma podemos minimizar impactos no processo de curtume de pele de pescado? Devia ter trazido a Suzana para responder isso. O processamento do curtume de peixe é como outro processamento qualquer, né? Fatalmente, esse subproduto, né, contendo tanino e outras coisas, vai parar no meio ambiente.
Então, os cuidados seriam os mesmos, né? Evitar o efluxo desses produtos para o meio ambiente, né? E praticamente seria isso. Agora, para a saúde humana, talvez seja até mais complicado, né? Porque no curtume tem uso de vários químicos, né, que podem prejudicar a saúde humana. Mas eu, na realidade... alguns metais pesados, né? Isso. Pode complementar, não, porque eu realmente não tenho... O artesanal, da forma que é feito com curtentes vegetais, ele realmente é bem menos nocivo do que se você usar alguns compostos contendo metais pesados, como o cromo, por exemplo, que é o que geralmente se usa, né, nos outros curtumes, né? Então, eu acredito que, geralmente, quem trabalha com o curtimento de pele de peixe acaba usando com os curtentes vegetais, que os impactos são bem menos, são bem inferiores. Eles usam muito produto da caatinga, né? Aí, coitada da caatinga, né? Por exemplo, os melhores, né? Infelizmente, alguns não se pode usar. A próxima pergunta é da professora Maria Lúcia. Qual o maior entrave para apresentar o produto desenvolvido pelas universidades à indústria de pescado? Norma, pode responder. Na realidade, hoje, as minhas pesquisas, elas acabam ficando a nível de laboratório mesmo, até porque eu comecei a trabalhar nessa parte de desenvolvimento de produtos de uns 2 anos para cá. E eu ainda não cheguei realmente em uma indústria, até porque, assim, teria ali Paulo Afonso, né? Seria uma forte candidata para a gente conversar com eles, mas realmente ainda não houve esse diálogo. Então, o que eu tenho feito realmente tem ficado mesmo só em pesquisas de laboratório. No caso do nosso projeto lá, desenvolvido no Partec, né, que pertence à Universidade Federal do Ceará, lá dentro da Universidade do Ceará tem 2 parques tecnológicos, né, que é o Partec e o Parditec. O nosso é feito no Partec. Então, o Partec é uma espécie de um condomínio, onde tem uma secretaria que comanda tudo e tem vários containers, onde cada container é emprestado para uma pesquisa. Né? Então, essa pesquisa normalmente é financiada pelo CNPq, como a nossa foi para o CNPq. Então, tem um container, aí você faz o financiamento, monta tudo, e a secretaria é toda feita pela secretaria principal, né? Então, a gente tem só um telefone e lá se monta as coisas, né? E aí nós desenvolvemos esses 3 produtos, né, que foi o Fish Burger, hambúrguer, nugget, na época, foi muito bom, por sinal, né, foi um sucesso. Inclusive, aconteceu um fato engraçado, né, o pessoal do CNPq vinha na terça-feira fazer avaliação, ele estava fazendo a avaliação de todos os laboratórios, e o nosso era terça-feira de manhã. E aí, quando foi à tarde, eu, a Lúcia e o Diogo, disse, vamos fazer uma batelada, né, para a gente ver como ficou o produto, né. Aí fizemos uma batelada, mas ficou tão bonita, que ficou assim, aquele negócio assim, crocante, que quando você quebrava, saía aquela fumacinha cheirosa de pescado. E, coincidentemente, o pessoal do CNPq ia passando na porta. Aí, quando eles viram, aí eles entraram, eles sentiram o cheiro, né, entraram e começaram a comer. Nossa, que gostoso, tá muito bom, tá muito legal. Aí olharam tudo ali, por ali, coisa, eles já estavam de saída, né, tinham terminado a avaliação deles. Aí foram embora. À noite nós encontramos ele naquele forró famoso lá, que é segunda-feira lá em Fortaleza. O Pirata. No Pirata, encontramos ele no Pirata. Resultado, no outro dia, eles não vieram, só telefonaram, o produto está tão bom que não precisa, já avaliamos ontem. Nossa! Ou seja, o Pirata... legal! Olha aí, viu? Esse foi um produto. O outro produto, sim, aí esse produto gerou uma empresa, né, que é a Marinos. E aí essa empresa foi vendida e foi instalada lá no Parque Tecnológico. Hoje está associada com uma
um bar ou um restaurante chamado Tilápia, se eu não me engano, que chama Tilápia, que tem lá em Fortaleza. Esse foi um produto. O outro produto, que foi as almôndegas, essas almôndegas elas foram utilizadas na merenda escolar de uma escola. Eu não sei se eles continuaram ou não, mas eles estavam usando as almôndegas de pirarucu e de tilápia, né? Que inclusive a gente fez um teste comparativo, né, com os alunos sobre um e outro produto. Não deu diferença muito grande, não. Deu muito parecido, mas eles preferiram a tilápia. Eu no momento, eu tenho bancado as minhas pesquisas. Não tenho... É tudo do meu bolso. Meu marido fica... Ele não se conforma, mas eu que tenho bancado minhas pesquisas. A próxima pergunta é da professora Maria Lúcia. Parabéns, Milton. O aproveitamento de resíduo de pescado, cascas, escama, pele, ainda é muito incipiente no Brasil? É sim, bastante incipiente. Agora, algumas empresas, eu conheço especialmente a Netuno, ela tem dentro da própria fábrica, ela tem a linha do filé e a linha do resíduo na própria fábrica. Então, eles fazem o filé, depois eles passam numa máquina para retirar o couro, esse couro é separado, né, e vai para outras empresas associadas, e o resto do resíduo passa por uma espécie de uma canaleta, assim, muito grande, e cai já numa área para processamento. Aí lá eles processam e geram óleo e 2 tipos de proteína, a proteína cálcica e a proteína... A cálcica e a proteica, acho. A farinha, desculpe. A farinha cálcica e a farinha proteica. Né? Então sai 3 subprodutos e é tudo feito ali no mesmo ponto, que é quando pega o resto do filé, eles já jogam nessa canaleta e já vai para processamento. Tem uma espécie de uma esteira que leva para processamento. Pronto, aí é feito tudo lá. Agora, se perde muito resíduo no Brasil, se perde o próprio produto, né? Imagina o resíduo. O Brasil tem uma perda muito grande, não só do produto principal, como do resíduo. Por exemplo, a perda de caranguejo lá no delta do Parnaíba, aqueles que desembarcavam no Morro da Mariana, ia para Parnaíba para ser transportado para o Ceará, para Fortaleza, para Natal, para Teresina, assim vai, era um absurdo. Eles enchiam o caminhão ficava além da cerquinha da carroceria, ficava outro tanto para cima, sem nenhuma proteção. Então, 30%, 20% dos caranguejos que estavam embaixo morriam imprensados pelo peso dos outros camarões. Agora, felizmente, a Embrapa desenvolveu uma espécie de gaveta, e essa gaveta faz com que eles sejam colocados lá sem pegar o peso dos caranguejos de cima. Isso melhorou muito, né? Porque a perda era muito grande. Realmente era um desperdício, assim, terrível. A próxima pergunta é da professora Ana Rosa. Existe uma confusão da competência do engenheiro de pesca e os médicos veterinários nas indústrias de pescado. O senhor pode explicar qual é a competência de cada um? Olha, na próxima encarnação, eu não quero ser engenheiro de pesca, não, eu quero ser veterinário. Tá negando! É porque veterinário se acha no direito de fazer tudo, inclusive o que o engenheiro de pesca faz, né? Isso é brincadeira, né? Na realidade é o seguinte, a veterinária, assim como a agronomia um pouco menos, tem aquela questão de que eles faziam tudo antes, né? Aí foi se criando novas especialidades, mas eles querem continuar com aquele nicho que eles tinham. Eles são médicos. Eles são médicos. Não é bem por aí, né? Então, por exemplo, você tem o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, tem o engenheiro florestal. Então, a parte de floresta, agora deveria ser. Tem uma coisa anterior a isso, que é na Exalc. Na Exalc, a agronomia da Exalc mexia com animais e com plantas. Pô, a agronomia mexendo com animais não era para ser, né? Aí eles têm um departamento de zootecnia que até hoje existe. Quer dizer, eles mesmo com a criação de zootecnia, eles continuam fazendo o que seria a atribuição da zootecnia. Então, uma vez eu disse brincando lá no congresso, mas às vezes acho que até uma coisa que não era para brincar, era para ser sério, que o Brasil vai ter que criar uma agência reguladora de atribuição profissional.
Porque qualquer um entra em qualquer um. Eu estava lendo outro dia a nova atribuições dos biólogos, estava lá, carcinicultura, aquicultura, piscicultura, tudo da grade de engenharia de pesca estava lá dentro. Então a questão tem currículo para isso, né? Tem arcabouço curricular para sustentar esse tipo de coisa? Não tem. Então, se não tem, deveria fazer outra coisa, né? Mas, infelizmente, é isso, todo mundo quer fazer tudo, e não pode ser assim, né? Então, na questão da veterinária, a inspeção de produtos é deles por lei. Inclusive, segundo eles diziam para mim lá, né, quando eu estava no grupo, que era todos veterinários, só eu que era engenheiro de pesca, lá no grupo da fraude, né? Eles diziam que quem devia cuidar da parte de pescado eram os engenheiros de pesca. Agora, não sei se eles diziam de boca para fora ou se eles tinham... Um ou dois eu sei que diziam porque eles realmente acreditavam nisso, né? Porque isso é um problema realmente. Você bota as pessoas que não têm formação, que não têm uma base curricular para suportar a atividade e fazem, às vezes por força de lei, às vezes por pressão e assim vai. A gente quase que consegue aprovar que o engenheiro de pesca fizesse inspeção de pescado. Mas a gente tinha uma lista, que felizmente se acabou, da FAEP, aí algum desses engraçadinhos botou, seus veterinários, filho de uma égua, a inspeção agora é nossa, e assim vai, coisa e tal. Aí um veterinário pegou, alguém passou para ele, aí ele movimentou o grupo, aí descobriram uma deputada federal que era muito atuante no Rio de Janeiro, o sobrenome dela é Zita, alguma coisa Zita, e ela foi lá, juntou um grupo lá e derrubaram. Quer dizer, na hora de ficar calado, né, não ficaram calados, falou demais, e acabou, a gente perdeu. Não sei se foi exatamente por causa disso, mas certamente isso foi um dos contribuintes, né? Então, às vezes é bom um bico calado. Bom, a próxima pergunta é da professora Rosilda Magalhães, da UNEB. Lembrando, professor Milton, que o engenheiro de pesca também atua na extensão universitária e extensão pesqueira. Quanto ao produto artesanal, recentemente, o selo ART do MAPA, que permite processamento artesanal de alimentos na pequena agroindústria. O que poderiam dizer sobre essa legislação? Pode repetir a parte da lei, que eu vi alguma coisa sobre isso. O selo RT do MAPA, que permite o processamento artesanal de alimentos na pequena agroindústria. Existe, e possivelmente também por força de lei. O problema é que, acho que a gente está falando num campo mais amplo, né? Quando você precisa comercializar, sair da cidade, né? Sair do município, para você vender na feira, né? no âmbito local, não é tão problemático. Agora, se você for ler lá no RISPOA, vê lá o que ele diz, né? Que qualquer produto está sujeito à inspeção, né? Então, é claro que esse processamento, desde que ele esteja dentro dos padrões, né, exigidos para a inspeção, claro que eles são bem-vindos e é uma coisa que a gente deve incentivar, porque existem muitas famílias, grupos familiares vivendo disso, né, e precisam disso. Obrigado, professor Milton. E a Rosilda colocou a norma vigente aqui no chat. Aí, quem quiser ler. Sem mais perguntas até agora, eu agradeço ao professor Milton e à professora Norma pela disponibilidade de estar passando um pouquinho do conhecimento de vocês, desse vasto conhecimento. E agradeço também aos professores que vieram prestigiar e aos alunos também. E esperamos, próxima semana, todos novamente para mais um webinar. Quer falar alguma coisa, professor Milton, professora Norma? Está com a palavra. Tá, não, eu gostaria de agradecer, gostei muito. Eu estava um pouco preocupada como seria a divisão dos temas. A Ana tinha me dito que um aluno iria entrar em contato, mas acabou não entrando, mas eu gostei porque ficou
uma coisa bem distinta, eu acabei falando de um lado, o Milton fez uma outra abordagem, então eu fiquei com medo do que cada um iria falar, que a gente acabou nem se comunicando, mas deu certo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite e estou à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, deixei meu e-mail. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a todos, né? Especialmente esse webinário, para mim, é um momento ímpar, né? Para nós, né? É um treinamento. E ter a oportunidade de ver novamente, interagir com a Norma. Então, um abraço para ela, um abraço para o Leopoldo. Diga ao Leopoldo que nunca mais vou chamar ele Leonardo, viu? Tá certo, falo sim. E dizer que quando o tema estava proposto, e estava eu, você e Elaine, eu já imaginei o que vocês duas iriam falar, né? Eu vou pegar aqui um atalho, porque certamente elas vão explorar essa parte de produto, né? Do trabalho no laboratório e coisa e tal. Então, eu resolvi pegar esse atalho, e felizmente ficou bem encaixadinho, né? Deu bem certo. Exato. Obrigado, Norma, deu certo. Valeu, obrigado. Obrigado, Wilton. Obrigado, professores, obrigado a todos, né, pela disponibilidade de estar aqui, trazer assuntos tão importantes da engenharia de pesca para nossos alunos e para todos, mas em especial para os alunos que estão iniciando o curso e precisam conhecer. Esse webinário, ele tem esse objetivo, né, uma vez que a gente está nessa pandemia, não pode estar na universidade, não pode estar fazendo visitas técnicas, então, foi a forma que nós encontramos de trazer conhecimento e apresentar o curso também para esses alunos. Muito obrigada, professora Norma, professor Milton. Eu que agradeço, professora Ana, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço também. E lembrando aos nossos estudantes que daqui a 10 minutos, aula de inspeção, hein? Não esqueçam. Tchau a todos. Agradeço a todos e tchau, tchau. Tchau.